Muita gente não sabe, mas utilizar do espaço público e do seu poder de influência para benefício próprio é crime. E não sou eu que estou falando isso, não é o locutor Julinho da rádio, é a lei 8.429, de 2 de junho de 1992, que diz o seguinte, uma pequena prévia: dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e das outras providências, tá certo? Cabe aí crime e um monte de coisa. E aí, por que nós estamos trazendo esse assunto para vocês? Alguns vereadores, chegou aqui para nós que alguns vereadores estão utilizando há muito tempo o seu gabinete para fazer a aposentadoria das pessoas. Vai falar, poxa, Julinho, mas ele não está ajudando? Deveria. Mas aonde que está o grande problema? Está na hora da cobrança do serviço. Aí ele pratica um crime. Ele e os assessores que colaboram para isso. Por quê? Porque ele poderia, acredito eu, utilizar o espaço, já que é um espaço público, é um espaço que nós pagamos. O gabinete dos vereadores fica lá no complexo do Posto BR. Tem uma ala lá inteirinha. O vereador Pinóquio Mentiroso falou, inclusive, que ia construir e tal, não construiu, alugaram lá. Lá fica todos os vereadores e seus assessores. E não tem problema nenhum, não tem nada a ver com o proprietário do prédio, nada disso. As outras lojas que tem lá são alugadas e por aí vai. O problema está quando a pessoa vai até este local, que ela poderia ir naturalmente, receber todas as informações e seguir viagem. Mas não, supostamente está rolando aí há tempos um processo em que eles fazem aquele processo e, por incrível que pareça, é muito mais rápido do que fazer aí com um processo natural, embora tenha muita burocracia e por aí vai. Isso precisa ser investigado, isso precisa ser falado. Por quê? Agentes públicos, no horário de trabalho, usando a estrutura pública, que é paga por dinheiro público e recebendo por isso, é crime. E a lei fala isso claramente. Se você já foi no gabinete de algum vereador e passou por esse processo, me procura. Me procura porque a gente tem muito para conversar. Nós já temos depoimentos de pessoas aqui e nós vamos a fundo nisso, porque tem vereador, inclusive, né? Vereador que fica comprando carro no nome dos outros aí, tem então uns maracutaia aí que supostamente vai pegar muita gente nessa eleição. Mas para o vídeo não passar de 5 minutos, eu preciso dizer o seguinte: esse tipo de procedimento é crime. Ah, mas eu estou precisando, era urgente, ele conseguiu resolver. Gente, ele está usando da influência dele, ele deveria fazer isso de graça. Se ele cobrou qualquer valor seu, ele cometeu um crime. O que é diferente de você procurar um escritório de advocacia ou pessoas especializadas que fazem esse trabalho. Aí você vai lá no escritório dessa pessoa, olha a desonestidade. O advogado ou a pessoa que trabalha com isso, ele paga um aluguel, ele paga funcionário, água, luz, todo o funcionamento. E aí ele está lá para te atender e é natural, ele cobre pelo trabalho dele as 3 primeiras parcelas, ele cobra um valor X, etc, etc. Ok, esse profissional está tudo bem, está dentro da lei. Nós estamos falando dos que estão utilizando do espaço público, da influência pública. Isso é um crime. Então, os relatos que chegou aqui é que alguns vereadores fizeram isso e nós vamos a fundo nesse assunto. Porque é um crime, é um assunto que precisa ser apurado, a gente precisa unir força nessas horas para a gente não continuar a ficar pagando esse bando de vagabundo que está recebendo para enganar o aposentado. É um absurdo. É um absurdo. Depois, o Julinho fala demais. Que vagabundagem você explorar uma pessoa que trabalhou a vida inteira e quando chega nesse momento ainda você como agente público faz isso. Se é para vocês fazerem, procure escritórios de advocacia ou pessoas especializadas, não espaço público. Porque ali está utilizando do nosso dinheiro, a pessoa está se favorecendo com o nosso dinheiro. Juro para vocês, estou de saco cheio de ver essas injustiças. Estou de saco cheio.
E fica aqui minha indignação. E nós vamos a fundo nisso, hein? Prepare-se.